A salvação vem de Deus. Deus oferece-nos salvação através de Jesus. É um dom gratuito de Deus, porque não poderíamos adquiri-la através de obras ou mérito da nossa parte. O homem não pode vir até que ele seja eficazmente chamado pelo Espírito Santo. João 6, versículos 44 e 45 diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Deus, ao criar o homem, o fez perfeito, completo, coroa de sua criação. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Muitos acreditam que a salvação pode ser alcançada com obras, ou seja, por méritos do homem, também por motivação, animação, saindo pelas ruas com camisa de Cristo, e como se a salvação fosse alcançada por atos humanos. Mas a salvação não é isso. Salvação é ato de Deus. A salvação é um ato de Deus porque não foi o homem ou uma denominação, uma religião que criou. A salvação começou na eternidade. Antes que nós existíssemos, Deus criou a salvação. Deus, na eternidade, elegeu você para ser salvo. Por isso que dizemos que a sua abrangência é ato e processo. Se Cristo não está em nós, vamos esperar o quê? O profeta Isaías 22:13 diz: Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. E isso é para quem não conhece ao Senhor Jesus. Não teve o bom encontro com Deus, não teve uma experiência com Deus. Quem tem o Espírito Santo não é enganado, porque ele revela todas as coisas. O novo nascimento, ou regeneração, é Deus nos dando a vida espiritual que nos capacita para fazer o que nós devemos fazer, arrepender e crer, mas que não podemos fazer por causa da nossa escravidão ao pecado. Por isso, é um ato de Deus. Somos incapazes de entender que a salvação é um ato de Deus. Precisamos do Espírito Santo para nos dar uma nova natureza na regeneração. A salvação é obra de Deus e não do homem. É salvação do pecado e não no pecado. Deus nos tira da lama do pecado. É salvação pela graça divina e não pelo mérito humano. É recebida pela fé e não pelas obras. A salvação foi planejada na eternidade. É executada na história e será consumada na segunda vinda de Cristo. A salvação pode ser analisada na perspectiva do tempo. Quanto ao passado, já fomos salvos. Quanto ao presente, estamos sendo salvos. E quanto ao futuro, seremos salvos. Quanto ao passado, já fomos salvos da condenação do pecado. Quanto ao presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. E quanto ao futuro, seremos salvos da presença do pecado. Quanto à justificação, já fomos salvos. A justificação é um ato e não um processo. É feita fora de nós e não em nós. Acontece no tribunal de Deus e não em nosso coração. Por Cristo Jesus, fomos justificados. A obra de Cristo na cruz foi perfeita. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agradou a Deus moê-lo. Jesus foi traspassado pelos nossos pecados. Ele foi feito pecado por nós. Ele bebeu sozinho todo o cálice cheio da ira de Deus contra nós, pois éramos filhos da ira. Não existe nenhum santo na face da terra. Todos pecamos. Por isso que salvação é um ato de Deus. O homem por si mesmo, devido à sua natureza, é incapaz de se salvar. Isso deixa muitos evangélicos furiosos, porque a gente vê um evangelho que empodera o homem, como se o ser humano tivesse a capacidade de se transformar, nascer de novo, se regenerar, ser uma nova pessoa.
se ouve muitas mensagens do tipo: você pode ser o que você quiser, você é capaz, você tem o poder de transformar o mundo, você consegue se salvar. Não somos nós que conseguimos isso. Deus está trabalhando em nós, formando em nós o caráter de seu Filho. Se a justificação é um ato, a santificação é um processo que começa na regeneração e só terminará na glorificação. Vemos claramente que os homens são soberbos e a gente sabe, se depender do homem, sempre o homem vai querer ser autossuficiente. A natureza adâmica faz isso. Por melhores que sejam as escolhas do homem, por ele mesmo não consegue se salvar. Porque se acerta num ponto da lei, falha em outro. A própria lei nos mostra ser impossível ser salvo por ela, pois a lei é perfeita e o homem imperfeito. Por isso podemos chegar a uma conclusão. A salvação é ato de Deus. É algo que, humanamente falando, fica bem difícil de compreender, principalmente para o homem caído, pois esse jamais admite que precisa de Deus. Por isso, no que diz respeito à salvação, o ser humano não tem mérito algum. Muitos querem dar uma moralzinha para o homem, dizendo que a participação do homem na salvação é fundamental. Outros acham que a salvação depende do homem. Não vejo assim. Devido à natureza humana, depois que o pecado entrou no mundo, não há como o homem se salvar por si mesmo. O pecado nos escraviza. Não temos poder algum para sair das trevas, só mesmo pelo poder do Senhor. Aqueles que são chamados pelo Senhor, aquele que pertence ao Senhor, esse é liberto pelo Senhor. Como diz Paulo, vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Não ouça o que os homens dizem, mas ouça aquilo que Deus está dizendo na palavra. A salvação é pela graça divina e não pelo mérito humano. Quem nos convence não são as pessoas, mas o nosso Deus, através do Espírito Santo. A palavra está falando ao seu coração? Então Deus está fazendo a obra em sua vida. É o toque do Espírito Santo. Na cruz, Jesus pagou nossa dívida e agora, portanto, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que essa verdade seja presente na minha vida, na sua vida. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém?